Oi, gente do Curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente falar hoje de Física B na aula 29 sobre uma coisa chamada de princípio do empuxo ou teorema de Arquimedes. Então, vai pegando teu material, vai lá olhando Física B, que a gente vai falar sobre isso agora. Vou achar aqui, tá? Para a gente partilhar. Tá aqui. Vamos partilhar essa tela para começar a trabalhar. Então, o lance aqui é o seguinte: empuxo está dentro da parte lá de hidrostática, tá? De novo, aula 29, Física B, pegue lá e vamos ver qual é, vamos ver o que acontece. O bom é que é sempre assim, né? Você deixa o troço pronto, deixa tudo redondinho, na hora que vai abrir, fica se enrolando, daqui a pouco vem aquela mensagem, né? Atualizações começando, ou não desligue o computador, atualização 0 de 100%. Olha só, não foi tão ruim. Então, a hidrostática vai compreender toda a parte de pressão, toda a parte de, né, densidade, por aí vai. Mas para a gente, opa, tá aí. Mas para a gente, o que nos interessa hoje é a parte do empuxo, ou princípio de Arquimedes. Então, tá aí. Bom, o princípio de Arquimedes, ou empuxo, ele foi descoberto, ou foi descrito por esse cidadão aqui chamado de Arquimedes, que tem a história que ele descobriu a densidade lá de uma coroa, observando quando ele entrava num banho grego, aqui está ele no tonel entrando no banho, que quando ele entrava a água saía, ele observou que quanto mais ele afundava, mais água saía, com isso ele pensou em densidades, pensou em volumes, a história é bem legal, infelizmente a gente não tem tempo para isso. Mas é bem interessante, então não se preocupe se às vezes tiver teorema do empuxo, princípio de Arquimedes, se aparecer essa palavra chamada eureka, que reza a lenda que quando Arquimedes conseguiu entender o lance do empuxo lá no banho, ele ficou tão feliz, tão contente, que ele saiu pelado, gritando eureka. Eureka em grego quer dizer descobrir, tá? Então, o que acontece? O que é esse empuxo? Empuxo, na real, é o seguinte: é uma resultante das forças que atuam aos pares no corpo, tá? E isso que eu estou falando para vocês já foi uma questão da Federal do Paraná exatamente desse jeito. Empuxo é uma resultante das forças que atuam aos pares no corpo. Por exemplo, imagina que eu tenho esse bloco de área de base A aqui, tá? Esse cubo. E aí eu tenho essa parte de cima sujeita a uma pressão, pressão 2, e uma parte de baixo sujeita a outra pressão, pressão 1. Aqui do lado, essas duas forças, elas vão se anular por quê? Porque elas estão à mesma profundidade em relação à parte de cima, mesma altura, então elas vão gerar a mesma pressão, estão sujeitos à mesma força. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte: pressão é força dividido por área. Tá? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pegar o P2 que é em cima e vamos pegar aqui o P1 que é embaixo. Se eu relacionar aqui, ó, P2 por P1, eu tenho que lembrar o quê? Pressão 2 é força 2 sobre área 2, dividido por pressão 1, que é força 1 sobre área 1. As áreas são iguais, porque é um cubo. Sobra para mim o quê? P2 sobre P1, que é igual F2 sobre F1. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cara que está sujeito à maior pressão tem a maior força. No meu caso, analisando aqui, ó, o P1 tem mais líquido, então ele está mais para baixo, a pressão 1 é maior do que a pressão 2. Se a pressão 1 é maior do que a pressão 2, a força 1 é maior do que a força 2. Então, se eu calcular uma força resultante, eu vou fazer a maior, força 1 menos força 2. Eu vou ter uma força resultante. Essa minha força resultante, ela é diferente de zero. E essa força resultante vai ser exatamente o nosso empuxo, que é uma força para cima. Por que o empuxo é uma força para cima? Porque é uma força que empurra o cara em direção à superfície, em direção à força maior, que no caso é o F1, tá bom? Tá aqui, ó, F1 é maior, então ele que empurra para cima, essa resultante da força para cima é que vai ser o empuxo, beleza?
Outra coisa importante da gente comentar é o seguinte: o empuxo gerado, ele é sempre proporcional à massa de líquido que foi deslocada. O empuxo, ele é gerado pelo peso do líquido. Por quê? O corpo tem um peso, ele entra. Só que para o corpo entrar, ele faz o líquido subir. O líquido também está sob a ação da gravidade. Então o líquido quer descer, porque a gravidade puxa ele para baixo. Tudo bem? Para o líquido descer, ele tem que fazer o quê? Empurrar o corpo para cima. Então, essa força que o líquido faz empurrando o corpo para cima, que é o nosso empuxo. Então, o que vai acontecer? O empuxo é gerado pelo tanto de líquido que subiu. Então, o empuxo, lembre-se sempre disso. Qualquer questão, o empuxo é gerado sempre pelo líquido, tá? Sempre pelo líquido, nunca pelo corpo. Ah, Afonso, mas se eu tiver aqui, por exemplo, esse corpo aqui, ó, eu tenho 2/3 dele para baixo da água e eu tenho 1/3 dele para fora. O volume do corpo eu vou chamar de V, tudo bem? Então, o volume do corpo está aqui, tá? Quem que vai gerar o empuxo? Como que vai ser o empuxo? Então, ó, eu estou supondo isso daqui, só estou fazendo isso para vocês verem. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, peso do líquido que subiu. Só que peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Lembra da densidade? Densidade é massa sobre volume. Se eu isolar a massa, o que acontece? Massa é igual a densidade vezes volume. Então, no lugar de massa do líquido, eu coloco densidade vezes volume de líquido, vezes a gravidade. Isso é empuxo. Densidade, gravidade e volume. Ai, Afonso, mas está errado, porque eu estava olhando ali no exercício, ou na apostila, e ali está que empuxo, eles escreveram como esse Uzinho aqui, ó, vezes gravidade, vezes o volume do líquido. E você pôs D. Então, D para densidade. Esse U não é um U, é a massa específica. Massa específica para líquido e densidade são iguais. Então, tem hora que você vai achar o empuxo, perdão, usando D, densidade, e tem hora que vai ter o Mi para massa específica, porque líquido não tem diferença de massa específica e de densidade. Nesse exemplo aqui, em específico, se eu quiser calcular o empuxo, eu vou ter que fazer densidade do líquido, gravidade, volume de líquido. Mas quanto que é o volume de líquido que subiu? A mesma coisa do volume do corpo que desceu. Então, o empuxo vai ser densidade, gravidade vezes 2/3 do volume do corpo. Entendeu? Isso vai valer quando ele te der que um corpo está 2/3 para baixo, 1/3 para cima. Isso vai valer quando ele falar que 80% do corpo está afundado, daí vai ser 0,8 vezes o volume do corpo. Então, você pode ter condições onde, no lugar do volume do líquido, você vai usar o volume do corpo que afundou, porque o volume do corpo que afundou e o volume do líquido que boiou é igual. Mas, lembre-se que o empuxo é gerado pelo volume do líquido deslocado. Tá? Essa é a pergunta que eles fazem sempre. No problema, você pode usar na fórmula volume do corpo? Pode. Se ele fala que o corpo tem um cubo de 1 metro de aresta, metade dele está afundado. Então, no lugar de volume do líquido, você vai fazer o quê? 1 metro de aresta, 1 metro cúbico, metade dele, meio metro cúbico. Então, no lugar do volume do líquido, você vai usar meio metro cúbico. Por quê? Porque a metade do corpo que afundou é igual ao tanto de líquido que subiu. Vai depender do problema, fica ligado com o enunciado. Peso aparente. O que é o peso aparente? Peso aparente é o que acontece quando você vai, por exemplo, numa piscina, vai na praia e sente que você parece que fica mais levinho, você fica menos pesado, tá? Por isso que é peso aparente. Como que funciona isso? Eu tenho uma esfera que no ar eu meço ela e ela tem um peso de 300 newtons, ou seja, massa dela 30 quilogramas. Eu sei que a massa não muda, a massa dela é 30 quilogramas. Se eu pego essa esfera e ponho ela na água e meço de novo, né, o que está acontecendo, ele vai me dar uma leitura de 200. Esse 200, o que é esse 200? É o que a gente chama de peso aparente. Por quê?
Quando eu ponho na água, aparece a força do empuxo do líquido para cima. Então, você vai ter o peso para baixo menos o empuxo para cima. O peso aparente vai ser igual. Aqui, ó, o peso aparente, perdão, ele deu, né, 200. Então, o peso aparente é 200, porque é o que a balança leu. O peso do cara é 300 menos o empuxo que você quer. Passa o empuxo para frente. Empuxo é igual a 300 menos 200, que dá 100 newtons. Medido em newtons, porque empuxo é um tipo de força. Então, você pode calcular o empuxo tendo também o peso aparente do corpo. Peso aparente, por quê? Porque não é o real, não é a massa vezes gravidade, é o teu peso menos o empuxo. É essa resultante aqui que você está achando, ó. Esse cara aqui que você está achando, o tal do peso aparente. Beleza? Não é o de verdade, é uma resultantezinha. Empuxo depende, então, né, é uma força que ela é feita de baixo para cima, que vai ser gerada pelo líquido, volume do líquido deslocado, tá? Empuxo é o peso do líquido, densidade vezes volume vezes gravidade, tá? Pode ser D ou pode ser Mi, tanto faz. Se o empuxo for igual ao peso, a gente tem o que a gente chama de situação de equilíbrio. O que é equilíbrio? O cara não está afundando e não está flutuando, não tá emergindo, não está nem submergindo nem emergindo. Isso pode acontecer com uma parte do cara embaixo da água e outra para cima, ou com o cara totalmente embaixo da água, como é o caso do submarino aqui do ladinho direito. Esse navio, obviamente, ele é de aço. Aí você vai falar assim, ah, mas um troço de aço consegue flutuar na água. Consegue. Por que que isso acontece? Porque esse aço, ele está carregado de containers, ele tem muito espaço vazio. E ele tem o combustível também, que é menos denso do que a água. Então, se eu pegar a densidade do navio como um todo, ela é menor do que a densidade da água. Por isso, ele vai flutuar uma parte dele para fora, que é o mesmo princípio do iceberg. O iceberg foi um pedaço para fora porque ele flutua um tanto lá. Se eu pegasse esse navio e compactasse num cubo maciço e jogasse na água, cara, ele ia cair que nem um tijolo não, igual um cubo de aço na água, porque a densidade do aço é muito maior que a densidade da água, então ele vai para baixo. Mas o navio, como ele tem muito espaço vazio, a densidade dele é menor, consequentemente ele tende a flutuar com uma parte para fora. No caso do submarino que você está vendo ali do lado direito, ele afundado, ele tem a mesma, né, densidade que a água, entre aspas, gerando o mesmo empuxo, com ele inteiro dentro da água, tá? Então ele equilibra, ele não vai subir nem descer. Se o empuxo é maior do que o peso, óbvio, a força para cima é maior do que a força para baixo, o cara vai flutuar, vai boiar, vai subir. Aquela história, você está na praia, você tenta afundar a bola de vôlei na água, ela não vai afundar, ela vai subir. Se o empuxo for menor do que o peso, aí o que vai acontecer? A força para baixo é maior, ele vai afundar, beleza? Então, não é sempre que o empuxo e o peso são iguais, vai depender um pouco da situação, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali na apostila da gente? O que dá para fazer? O que a gente pode resolver com isso daí? Então, deixa eu achar ali os nossos arquivos. Aula 29, Física B. Essa mesmo. Venha lá você. Então, tá aqui os exercícios. Vamos dar uma olhada lá em alguns para ver se deu certo. Deixa eu achar o 7 aqui, porque ele é bem legal. Ele é da UDESC. E ele fala assim, ó. O empuxo exercido pelo ar sobre um balão cheio de gás é 130. A massa total do balão é 10. Sendo a densidade do ar 1,3, o volume ocupado pelo balão e a força que uma pessoa deve exercer para mantê-lo no chão são. Então, eu tenho o balão aqui, tá? Esse balão tem massa, então ele tem peso. Peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade, então não vou nem esquentar a cabeça. 10 vezes 10 a gravidade, 100 newtons. Para cima, ele falou que eu tenho um empuxo, que é igual a 130 newtons. Então, ele quer saber qual que é a força que a pessoa tem que fazer para pôr esse cara para baixo. Então, para pôr o cara para baixo, para equilibrar o 130 para cima, você tem que fazer uma força de
30 newtons. Então, eu comecei de trás para frente, eu comecei com a força. Ou vai ser a letra D de dado ou a letra E. Vamos agora calcular o volume que o cara está ocupando. Eu sei que empuxo é igual a densidade ou massa específica vezes a gravidade vezes o volume. O empuxo, ele falou para mim que é 130. A densidade ou a massa específica, tanto faz como é um gás ou um líquido, né, é 1,3 vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume. 1,3 vezes 10, 13. 130 por 13 me dá um volume igual a 10 metros cúbicos. Então, o volume é 10 metros cúbicos e a força é 30 newtons. Letra E. Bem linda, bem bonitinha, bem legalzinha. Cara, eu quero dar uma olhada com vocês na questão 12, porque ela vai ter uma porcentagem ali, ela é uma coisa meio, o que está acontecendo? Então, ó, questão 12 lá da Federal do Rio Grande do Sul fala: uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro por meio de um fio de massa desprezível e todo esse aparato está imerso no ar. Então, pera lá, eu vou fazer o desenho aqui em cima, tá? Então, eu tenho uma esfera aqui presa num dinamômetro de massa desprezível, tá? A esfera ainda suspensa, né, é mergulhada completamente no líquido de densidade desconhecida. Então, eu vou pegar essa esfera que está presa no dinamômetro e vou... Aqui está o dinamômetro. Aqui, bem bonitinho. E eu vou mergulhar esse cara no líquido. Aqui. E esse líquido tem uma densidade desconhecida. Tá aqui, ó. Densidade desconhecida. Nessa situação, a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição de 30% em relação à situação inicial. Considerando a densidade do aço 8, a densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico vai ser de chablau, alguma coisa lá. Bom, o que que vai acontecer? O que que vai rolar? Quando esse cara está aqui, no ar, ele tem um peso só. E a leitura do dinamômetro vai ser, né, o próprio peso do cara. Então, vai ter isso aqui. Tá? Essa força aqui. Quando a gente pega esse cara e mergulha no líquido, ele continua, o peso não muda. Tá? Então, o peso para baixo é o mesmo. Peso. Só que agora você vai ter um empuxo para cima. Tá? Esse empuxo ele vai diminuir em 30% a leitura. Ou seja, esse empuxo vale 30%. 30% é a mesma coisa que 0,3 do peso. Guarda essa informação. Empuxo é 0,3 do peso. Empuxo, a gente sabe que a gente calcula como? Empuxo é igual densidade, agora usei D para mudar, gravidade vezes o volume. O peso, deixa eu fazer aqui, ó. O peso é igual a massa vezes gravidade. Só que massa a gente sabe que é o quê? Densidade vezes volume. Então, o peso é igual densidade vezes volume vezes a gravidade. Só que o empuxo é do líquido e o peso é do corpo. Certo? Tudo bem isso daí? Tá. O que que ele falou que aconteceu depois com a leitura lá dos caras do dinamômetro e por aí vai? Ele falou que houve uma redução de 30%. Então, começo por aqui, ó. Empuxo é igual a 0,3 do peso. Empuxo, densidade do líquido, gravidade e volume do líquido deslocado, que é igual 0,3 da densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Tudo bem? Gente, gravidade aparece dos dois lados. Corta, não tenha dó. Nesse caso, a esfera está totalmente imersa. Então, o volume do líquido e o volume do corpo também corta. Sobra para mim o quê? Que a densidade do líquido é igual 0,3 da densidade do corpo, que é o aço. E a densidade do aço ele me deu lá no enunciado, ó, 8.
Então, é 0,3 vezes 8. Portanto, densidade do líquido é igual a 2,4 Sistema Internacional, gramas por centímetro cúbico. A alternativa C. E aí você fechou a parada, resolveu a treta, matou o esquema. Beleza? Exercíciozinho bom de fazer. Legal, ele resolve com porcentagem e tal. Sempre confunde um pouco, sempre pode dar ali um pouco de problemas. Mas é isso aí. Você viu exemplos, você viu como é que calcula, viu como é que ele atua. A gente continua se falando nos atendimentos. Precisou, corre ali, tá? Toda sexta-feira a gente conversa. Beijo para vocês, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.